O famoso cientista da NASA, Carl Sagan, certa vez disse: se não existe vida fora da Terra, então o nosso universo é um grande desperdício de espaço. Parafraseando Carl Sagan, podemos dizer: se não existe vida após a morte do corpo físico, é um grande desperdício a nossa existência aqui nesse nosso universo. Qual é o sentido da vida? Para que nascer, crescer e morrer? Publiquei um vídeo no YouTube intitulado Universos Dimensionais, o Grande Mistério, onde eu mostro a formação dos múltiplos universos de uma maneira mais científica, cujo epicentro de tudo recai sobre o nosso Criador. Assista o vídeo, ele será muito útil para o entendimento desse atual vídeo e aproveite para dar um like e se inscrever no meu canal. Inicialmente, vou desmistificar certas crenças do povo antes de mostrar os universos dimensionais, ou seja, os universos celestiais. O verdadeiro céu não é o espaço que estamos vendo quando olhamos para cima. Durante o dia, na realidade, estamos vendo nuvens e uma abóbada azul ao fundo. Durante a noite, estamos vendo simplesmente as estrelas distantes. Isso tudo pertence ao nosso universo material. Outra coisa, nós somos sim a imagem e semelhança de Deus, mas não é o nosso corpo físico que é semelhante a Deus, e sim o nosso espírito que se assemelha a Ele. Esqueça aquela representação artística mostrando um Deus parecido com um homem de barba e cabelos grisalhos e longos esvoaçando ao vento. Não se esqueça, Deus é espírito e a nossa carne é matéria. Mais uma coisinha, o nosso corpo físico não consegue viver nos universos celestiais, assim como os espíritos desencarnados não conseguem viver aqui no nosso universo. Cada um tem a sua morada específica. Pois bem, lendo a Bíblia em Gênesis, logo no primeiro versículo do primeiro capítulo está escrito: no princípio Deus criou os céus, no plural, e a terra, ou seja, o nosso universo material. Esses céus são universos celestiais que são independentes entre si e estão acima do nosso universo material, que está na terceira dimensão. São universos onde há um balanceamento de energia e matéria de acordo com a dimensão que ele ocupa. O universo que está no centro, que no caso é a sétima dimensão, ele é totalmente energizado. Já os universos da sexta, da quinta e da quarta dimensão, suas constituições energéticas vão decaindo, enquanto que a quantidade de matéria vai aumentando até chegar no nosso universo da terceira dimensão, que é constituído praticamente todo de matéria. Esclarecendo melhor, vou fazer um resumo do que são os universos dimensionais que foram publicados no Universos Dimensionais, o Grande Mistério. O princípio dos universos dimensionais está no universo da sétima dimensão. É um universo puro, sem contaminação, ou seja, ele é constituído somente por energia, não possui o contaminante matéria. Ele é o universo principal, o regente que emite a energia fundamental que dá vida, movimento e sustentabilidade aos demais universos dimensionais. Em seguida, separado do universo da sétima dimensão, estão os universos celestiais que recebem a plenitude dessa energia fundamental. Esses universos celestiais são os universos da sexta, da quinta e da quarta dimensão. E por último estão os universos materiais da terceira e da segunda dimensão, sendo que o nosso universo, que é o da terceira dimensão, recebe um percentual mínimo de energia fundamental. O universo celestial da sexta dimensão, denominado terceiro céu, é o universo frontal ao universo da sétima dimensão.
É sobre ele que todo o esplendor do universo da sétima dimensão incide diretamente. Ele é o único universo criado diretamente por Deus. Ele é praticamente todo energético, porém, ele possui um pequeno percentual do contaminante matéria. Com isso, ele começa a ter densidade, uma vez que a matéria que o contamina tira-lhe a condição de ser tão tênue, tão etéreo como é o universo da sétima dimensão. O universo da quinta dimensão, denominado de segundo céu, é resultante da sombra que o universo da sexta dimensão projeta quando a energia fundamental incide sobre ele. O contaminante matéria aumenta, dando a esse universo um equilíbrio entre energia e matéria. O universo da quarta dimensão, denominado de primeiro céu, é a sombra do universo da quinta dimensão. É o último universo celestial, onde a quantidade de energia supera a quantidade de matéria. Sua densidade é maior do que a densidade do universo da quinta dimensão e mais sutil, etéreo, do que o nosso universo material da terceira dimensão. O nosso universo, que é o universo da terceira dimensão, denominado de universo material, é a sombra projetada pelo universo da quarta dimensão. Ele é praticamente todo matéria, porém ele recebe um resquício de energia fundamental, insuficiente para sua manutenção, necessitando para isso energias suplementares fornecidas pelas estrelas. E finalmente o universo da segunda dimensão, denominado de universo limite. Ele é extremamente rígido e sem nenhuma energia fundamental. Até aqui, recapitulei de uma forma resumida como são os universos dimensionais para poder mostrar a existência dos seres inteligentes adaptados em seus respectivos universos dimensionais. Exemplificando, nós, seres da terceira dimensão, universo material, somos constituídos pelos mesmos elementos químicos disponíveis no universo material, que se agrupam formando moléculas orgânicas. Nós, enquanto matéria física, vivemos nesse universo material. Nós somos matéria. Tudo gira em torno da matéria. Nós estamos assentados sobre a matéria. Nos alimentamos da matéria, respiramos matéria, bebemos matéria, enfim, esse é o nosso cotidiano. Os seres do universos celestiais, que são os universos da sexta, da quinta e da quarta dimensão, também são e também vivem nas mesmas características que o universo dimensional lhe oferece, ou seja, eles são e vivem envoltos na energia que o seu universo dimensional dispõe. Enfim, cada ser é igual ao mundo em que ele vive. Os universos espirituais são tão reais para os espíritos quanto é o nosso universo para nós. Pois bem, como o objetivo dessa hipótese é falar sobre vidas inteligentes, vamos no assunto começando por Deus, o Criador. Deus é soberano. Ele está acima dos múltiplos universos dimensionais. Deus é a sétima dimensão, e a sétima dimensão é Deus. Deus é um espírito perfeito, é energia pura, sem o contaminante matéria. Deus é o grande arquiteto dos múltiplos universos. Ele é o Senhor do espaço e do tempo. Ele está ao mesmo tempo em todos os lugares do nosso universo material, assim como nos universos celestiais. Deus é uma energia única e nenhuma realidade existe fora dele. Ele é uma fonte única e foi através dele que tudo surgiu. Deus existe em si e por si só se gerou. Deus é vida e vida necessita de mais vidas e a vida quer viver. Deus é a força motriz que rege todos os universos dimensionais. Deus é sabedoria e inteligência suprema, uma vez que é pura energia. Ao passo que nas outras vidas, a inteligência vai decaindo na medida que a quantidade de matéria vai aumentando na sua constituição dos seres dimensionais. Nós, do universo material, por exemplo, somos os menos inteligentes. Não somente nós humanos, mas também os seres que habitam outros planetas do nosso universo material. Em todas as dimensões existem vidas.
Até aqui, falamos apenas das vidas da sétima e da terceira dimensão, Deus e a vida humana. Mas quem são esses seres que habitam nos universos celestiais da sexta, da quinta e da quarta dimensão? São os anjos e os espíritos. Os anjos e os espíritos são seres criados diretamente por Deus. São seres energéticos, sábios e inteligentíssimos. Possuem muito poder e estão a serviço de Deus. Os anjos estão distribuídos nos 3 universos celestiais de acordo com o grau hierárquico que cada categoria possui. Vou descrevê-los em separado, de acordo com as suas categorias em que eles foram criados, nos seus respectivos universos dimensionais. Universo da sexta dimensão, denominado de terceiro céu. Os anjos que lá habitam são os arcanjos, os querubins, os serafins e os tronos. Destacam-se os arcanjos, que estão acima de todos os anjos. São os mais poderosos. Esses anjos são os que estão mais próximos de Deus e os que têm ligação direta com Ele. São os mais evoluídos e poderosos. Sua inteligência só não é igual a de Deus, porque eles possuem contaminante matéria. Têm capacidade para cumprir qualquer tarefa designada por Deus. Têm conhecimento absoluto de tudo o que acontece em todos os universos dimensionais. Universo da quinta dimensão, denominado de segundo céu. Os anjos que lá habitam são os denominados de domínios, potestades e virtudes. São os anjos que orientam os planos de Deus, comunicando os projetos aos anjos do primeiro céu que vigiam e orientam no comportamento dos espíritos. São os mensageiros de Deus. São capacitados para cumprirem todas as ordens dadas por Deus ou pelos anjos superiores aos seres das dimensões inferiores. Como a constituição física deles está em equilíbrio na quantidade de energia e matéria, eles circulam entre todos os universos dimensionais, exceto a sétima dimensão, levando e trazendo mensagem. São inteligentíssimos, porém nem tanto quanto os anjos do terceiro céu, uma vez que possuem mais contaminante matéria. Universo da quarta dimensão, denominado de primeiro céu. Nesse universo habitam anjos e espíritos. Os anjos que lá habitam são os principados ou governantes. São eles que cuidam e orientam os espíritos e também cuidam de uma forma velada os seres do universo material, ou seja, nós humanos aqui na Terra e os seres de outros planetas do nosso universo material. São inteligentes, porém nem tanto como os anjos dos universos superiores. Quanto aos espíritos que também habitam esse mesmo universo, poderíamos dizer que a quarta dimensão, o primeiro céu, é a verdadeira casa dos espíritos no universo celestial. Dentre todos os seres celestiais, eles são energia que tem o maior grau do contaminante matéria. E com isso, comparado com os seres angelicais, são os seres com o menor grau de inteligência do reino celestial. Eles, assim como os anjos, foram criados por Deus. Eles não se reproduzem, uma vez que são energia. A principal função dos espíritos é de ligar os seres dos universos celestiais com os seres do universo material. São o elo de ligação entre Deus e os homens na Terra e os seres dos outros planetas do universo material. Universo da terceira dimensão, denominado de universo material. Nesse universo habitam seres materiais na forma orgânica. Esse seria o universo com a menor probabilidade de existência de vidas, uma vez que está fora dos universos energéticos, que são estáveis, ao passo que esse nosso universo é totalmente instável e cheio de armadilhas. Temos como exemplo o nosso planeta Terra, que ao longo dos milênios vem sofrendo transformações geológicas e climáticas. Com isso, as vidas foram sendo modificadas. Algumas foram sendo criadas, outras extintas, outras evoluindo. Enfim,
adaptando-se ao meio ambiente conforme o planeta ditava as suas regras, ao contrário das vidas dos universos celestiais que foram criadas de modo definitivo pelo Criador. A vida no nosso universo material só existe graças à energia vital emitida por Deus. Vou continuar falando do nosso planeta, mas não podemos nos esquecer que existem outros planetas que também abrigam vidas. Isso não quer dizer que as vidas nos outros planetas sejam iguais à nossa, afinal, cada planeta possui a sua própria história de evolução. Aqui na Terra, a história da humanidade começou somente na atual era, que é a Era Cenozoica, que teve início há cerca de 50 milhões de anos atrás, com a criação dos mamíferos. Dentre todos os animais estavam os ancestrais do homem, que foram criados há cerca de 2 milhões de anos, ou seja, os Homus em geral, totalmente identificados com seu próprio DNA. Ou seja, o animal Homo sempre foi o animal homem, desde o princípio da sua criação, independente da evolução que ele tenha sofrido ao longo dos milênios. Os seres humanos permaneceram nas trevas da sua própria consciência, como os demais animais, durante milhares de anos, sobrevivendo da caça e da energia vital recebida do Criador. A sua história mudou há cerca de 200 mil anos atrás, quando Deus pôs em ação seu plano em transformar a espécie humana, que já vinha sendo preparada, sintonizando uma frequência de energia próxima à energia espiritual, para que o homem se transformasse em um ser vivente, inteligente, formando um elo de ligação entre os seres energéticos e materiais. O homem primitivo, assim como os demais animais, eram irracionais, por serem materiais, uma vez que a matéria, por si só, ela é burra, não tem capacidade de acumular conhecimento. A matéria, para que ela consiga executar uma tarefa, ela necessita que haja um comando, ela necessita de uma energia exterior. Os espíritos, que são energéticos, supriram a deficiência do homem primitivo, trazendo luz para novos conhecimentos, assim que ambos, carne e espírito, se associaram. Essa união espírito e carne está simbolizada através do sopro divino nas narinas do homem. Antes de prosseguir com essa hipótese, eu preciso fazer um adendo interessante sobre a nossa matéria e a matéria escura, que é a constituição dos universos dimensionais e também dos espíritos. Os espíritos são constituídos por matéria escura, que é uma matéria energizada. Já a nossa carne é constituída da nossa matéria comum. Olha que interessante, a matéria escura não interage com a nossa matéria, ou seja, elas não se misturam, porém elas se atraem. No vídeo Universos Dimensionais, o Grande Mistério, eu falo sobre essa atração entre as matérias. A vida inteligente aqui no nosso universo material perdura enquanto o laço de união entre o espírito e a carne mantém-se firme e coesos. Uma vez rompido o elo com a morte da carne, o espírito, que é imortal, posto que é energia, retorna para o seu universo da quarta dimensão com uma enorme bagagem de aprendizados, evolução e novos conhecimentos sobre um universo totalmente diferente do seu universo. Ele retorna para sua verdadeira casa. Já a carne, que é a matéria, desfaz-se e reincorpora-se ao meio ambiente. Podemos dizer que as partículas da carne, ou seja, os átomos que compunham um ser inteligente, incorpora-se à natureza sem inteligência e sem consciência, podendo algum dia no futuro reorganizar em outros formatos de vida e perpetuarem-se eternamente em diversos ciclos em arranjos aleatórios de vidas. Dando continuidade à união do espírito com a carne enquanto vivos no universo material, o receptáculo de ligação do homem, no caso, o seu cérebro, por ser biológico e mais denso comparado com a constituição do espírito, que é energético, cria-se uma barreira, dificultando a receptação dos conhecimentos transmitidos pelo espírito ao corpo carnal, uma vez que o espírito é inteligente e o corpo físico não consegue absorver
todo o seu conhecimento. Além disso, como o corpo físico não é perfeito, existem discrepâncias entre os seres humanos quando se fala em conhecimentos e inteligência adquiridas dos espíritos. Existem humanos que possuem muitas dificuldades na receptação do conhecimento. Já outros absorvem com maior grau de fluidez os mesmos conhecimentos. Também existem exceções. São os gênios da humanidade. São pessoas raríssimas que surgiram a conta-gotas no nosso planeta. 1 ou 2 a cada século. Oxalá houveram séculos em que eles nem apareceram. Os que surgiram ao longo do século foram pessoas pré-determinadas para missões específicas aqui na Terra, que trouxeram conhecimentos inéditos para a sua época, e também outros, mais raros ainda, que corrigiram as rotas da humanidade quando a mesma estava se dirigindo em direção da própria extinção precoce. Essas pessoas fogem da regra da encarnação espiritual normal. São pessoas especiais onde, ao invés de serem encarnadas por espíritos do primeiro céu, vieram espíritos angelicais das dimensões superiores da quinta e da sexta dimensão, cujo grau de inteligência são superiores e, além disso, têm poder de corrigir possíveis falhas no cérebro do corpo físico da pessoa. Do universo da quinta dimensão, onde há maior concentração de matéria na energia comparada com o universo da sexta dimensão, vieram os espíritos angelicais que trouxeram desenvolvimento nas ciências, nas artes, na filosofia e etc. Podemos citar Albert Einstein, Leonardo da Vinci, Platão, Beethoven, entre outros, das diversas áreas do conhecimento humano. Do universo da sexta dimensão, onde o percentual de energia é altíssimo e o material é baixíssimo, a inteligência dos anjos superiores, como os arcanjos, é quase suprema. Vieram Jesus Cristo, Maomé, Buda, entre outros. Para provar a tese de que a nossa inteligência é fruto de uma herança dada por Deus através da encarnação dos espíritos da quarta dimensão e também dos raros gênios da humanidade pelos anjos da quinta e da sexta dimensão, vou falar sobre o grande físico que é nosso contemporâneo, o gênio Albert Einstein, que revolucionou as ciências exatas e a astronomia através da sua teoria da relatividade geral. Quando Albert Einstein veio a falecer, o patologista do hospital onde ele estava internado, ao fazer a autópsia do corpo, roubou o seu cérebro e encaminhou o corpo para ser cremado. Houveram muitas polêmicas na época, mas depois cientistas de diversas especialidades resolveram estudar esse cérebro. Afinal, era o cérebro de uma pessoa diferenciada, uma raridade, um grande gênio. Até nos dias de hoje, ainda existem pesquisadores utilizando equipamentos super avançados que continuam estudando esse cérebro, apesar dele já estar bem danificado. Porém, os resultados até agora mostram que se trata de um cérebro normalíssimo, como qualquer outro de um ser humano normal, a não ser pequenas calosidades em certas regiões desse cérebro. Mas essas calosidades pontuais são normais, pois estudos revelam que em pessoas que se dedicam com intensidade em determinados estudos específicos, como por exemplo músicos, possuem as mesmas anomalias. Resumindo, não existe absolutamente nada de excepcional no cérebro do maior gênio do século XX. Vivo, espírito e matéria, Albert Einstein era um gênio. Morto, só matéria, era igual a qualquer outro ser humano normal que viveu sua jornada aqui no planeta Terra, com seus sentimentos, seus prazeres, suas dores, suas derrotas, seus fracassos e também com seu grande sucesso. Para apimentar ainda mais a controvérsia dos céticos e dos ateus que negam a existência do Criador, eu pergunto: será mesmo que a inteligência do ser humano é fruto de uma evolução das espécies ou ela é uma dádiva de Deus através dos espíritos dos universos celestiais? Estamos aqui na terceira dimensão. Nascemos, crescemos e morremos.
para a evolução do nosso espírito, que um dia certamente voltará à sua verdadeira casa, que é a quarta dimensão, ou seja, o primeiro céu.